Irmãos, quem gosta de filme de super-herói? Eu vou assistir a todos os que saem, adoro. Eu adoro o fato de eles serem chamados para missões impossíveis. Adoro o fato de ver eles enfrentando suas fraquezas, seus medos, suas ansiedades. Adoro o fato de eles terem superpoderes, de fazerem coisas grandes. E eu sei que eu não estou sozinho, vários de nós gostamos. Na verdade, bilhões de pessoas vão ver esses filmes, mês após mês, nos cinemas e em outros lugares. Você acreditaria em mim se eu dissesse de forma séria que nós fomos chamados para sermos super-heróis por Deus? Que nós somos chamados para fazer coisas extraordinárias, que nós recebemos superpoderes de Deus, de forma séria? Você acreditaria em mim se eu te falasse isso? Sabe como não notar a semelhança de um herói conosco? Pense bem, se a gente for definir de maneira bem resumida o que é um super-herói. Eu peço perdão aqui aos fanáticos que adoram super-heróis. Eu sei que a gente tem várias espécies deles, mas basicamente a gente poderia dizer que um super-herói é alguém com superpoderes, certo? Mas também com alguma super fraqueza. A gente poderia dizer que ele é comprometido com a missão na qual ele se envolve, que em última instância ele busca salvar vidas, que ele está combatendo o mal, e que ele foi chamado para fazer coisas extraordinárias para alcançar esses objetivos. Ou seja, exatamente a definição de um discípulo de Jesus Cristo. Eu poderia chegar aqui hoje e falar: oi, Super Leandro, como foi sua semana? Ou então, e aí, Super Mariana? Na verdade, olhando aqui para esse salão, eu vejo uma super liga de justiça do povo de Deus. Ao nos convidar para sermos discípulos, Deus nos deu superpoderes e nos chamou para sermos acima da média e fazermos coisas espetaculares. Nossas vidas não são mais comuns. Elas somos chamados a termos impacto na sociedade na qual vivemos e causar um impacto que vai ecoar por toda a eternidade. Você acredita nisso que eu estou falando? Vamos ver, mas antes vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor de fato nos chamou para algo espetacular. Estávamos andando em nossas vidas, Pai, alguns de nós o buscávamos, outros nem imaginávamos o que o Senhor tinha preparado para nós. O fato é que todos nós nos encontramos em um momento onde o Senhor nos chamou, reconhecemos que precisávamos de Ti, nos rendemos ao Senhor e hoje aqui estamos, Pai, vivendo essa vida maravilhosa que o Senhor preparou para nós antes mesmo de nascer. Eu peço que o Senhor nos anime, nos encoraje com Sua palavra hoje. Nos ajude a sair daqui com convicção, Pai, encorajados para irmos e a vivermos essa grande missão que o Senhor tem para nós. Te oramos em nome de Cristo. Amém. Bem, hoje basicamente eu já te dei a pregação. Eu vou passar por ela e eu vou tentar evidenciar, mostrar na Bíblia que o que eu falei aqui é verdade. Que isso não é fruto da cabeça de um megalomaníaco ou de um louco, mas que isso daqui está completamente baseado no que a palavra de Deus diz. Em Salmos, e várias escrituras estão na NVI, e elas vão aparecer aqui em cima, e as da NTLH, e você abre sua Bíblia já para você seguir comigo, tá bom? Em Salmo 8, versículo 5, na NVI, a Bíblia fala: Deus, Tu o fizeste, se referindo a nós, Deus nos fez, um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Foi assim que Deus fez o ser humano. Deus nos fez cheios de glória e de honra. Glória não é algo que apenas Deus tem. A gente fala que toda glória pertence a Deus. E é verdade, Deus é o autor e o objeto de toda glória. Mas Deus, que é o dono de toda glória, decidiu dar um pouco dessa glória para mim e para você. Deus, Ele é o dono. Ele pode fazer o que Ele quiser com a glória dEle. E Ele decidiu criar o ser humano com glória e com honra. Mas quando Adão e Eva, e depois cada um de nós pecou, nós cedemos à tentação e nós perdemos essa glória. Nós fomos destituídos dessa glória. É o que Romanos 3, versículo 23 diz. Na NVI fala: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É isso que o pecado faz com nós. A gente foi criado para sermos seres gloriosos. E quando nós pecamos, nós perdemos essa glória. Nós cedemos às glórias menores. A gente cede à glória do prazer,
A gente cede a glória da fama, a gente cede a glória dos relacionamentos, a gente cede a glória, a gente aceita a glória passageira dessa terra. E a gente perde aquela glória que Deus quer nos dar, que vai durar para todo sempre. E o que Jesus fez quando Ele veio aqui nessa terra e morreu por nós, o que Ele quer com isso é nos devolver, começar a nos encher de novo com essa glória com a qual Deus nos criou originalmente. Até que um dia, lá nos céus, nós recebamos toda essa glória de volta e voltemos a ser seres gloriosos. Ele fez isso não só por meio do Espírito Santo que habita em nós, o Espírito é cheio de glória. E quando nos tornamos discípulos e recebemos o Espírito Santo dentro de nós, nos tornamos, por tabela, seres gloriosos, porque o Espírito habita em nós. Mas não só por meio disso. Deus nos deu, por meio do Espírito, dons. Deus nos deu capacidades. Deus nos deu poder para fazermos coisas que naturalmente nós não conseguiríamos fazer. Essa glória que Jesus nos dá, que o Espírito nos dá, em última instância, visa glorificar o nome de Deus. Toda a glória pertence a Deus. A nossa glória está intrinsecamente ligada ao propósito de honrar o nome de Deus. A partir do momento em que qualquer um de nós quisermos glória pela glória, quisermos glória afastados de Deus, a gente está num caminho péssimo. E Deus não vai honrar um caminho assim. Ele quer nos dar glória, mas Ele quer nos dar glória à medida em que nós queremos dar glória a Ele. Em Mateus 28, as últimas palavras de Jesus aos discípulos, antes de Jesus ascender aos céus, foi assim. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 28. No versículo 19, a Bíblia diz o seguinte. Mateus 28, 19. Vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. O que a gente lê aqui, essas últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, é uma das maneiras em que Jesus quer nos dar glória. A missão que Jesus nos dá é uma missão que visa restaurar glória a nossas vidas. Essa missão de ir fazer discípulo. Eu quero clarificar algo aqui. Missão é diferente do nosso propósito. Nós fomos criados para glorificar o nome de Deus. Essa é a razão pela qual a gente existe. Nós existimos para aproveitar, para entrarmos num relacionamento com Deus e o adorarmos por toda a eternidade. Isso se estende além dessa vida. Quando nós estivermos no céu, nós vamos estar nos divertindo adoidados lá, e ainda a nossa missão, nosso propósito lá no céu vai ser dar glórias a Deus. Mas a nossa missão aqui na terra é diferente do nosso propósito. Enquanto estivermos aqui na terra como discípulos, nós recebemos uma missão. Não é o propósito das nossas vidas. E por isso nossa alegria não depende do êxito da missão. Mas Deus nos deu uma missão nessa terra. A missão é simples. É ir e fazer discípulos. É ir a todos os povos e fazer com que sejam seus seguidores. Essa expressão no grego, de ir a todos os povos e fazer com que sejam seguidores de Jesus, no grego significa discipulem as nações. Foi esse o mandamento de Jesus. Vão e discipulem as nações. Traz a ideia de que está sendo dada a responsabilidade a nós de ir e de converter as pessoas. A maioria das outras traduções traz algo do tipo, façam discípulos de todas as nações, ou até mesmo ensinem as nações. E ao longo do Novo Testamento, essa comissão, essa missão de Jesus é dada para nós com outras palavras, não só com a palavra de vão e façam discípulos. Paulo, por exemplo, ele usou a expressão salvar pessoas. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. 1 Coríntios 9, versículo 22. Olha o que Paulo diz a respeito dele mesmo. Assim, eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível,
salvar alguns. Talvez você pense ao ler essa passagem, bem, certamente Paulo pôde falar isso a respeito de si mesmo, porque ele era um apóstolo, mas certamente nós não poderíamos falar isso a nosso respeito. E aí eu quero que quero te convidar a ir lá em Judas, capítulo 1. Judas, capítulo 1, versículos 22 e 23. Esse vai testar se você sabe onde está na Bíblia, hein? Uma página só. Judas, não tem nem capítulo, é só versículo, porque só tem um capítulo mesmo. Judas, capítulo 1, versículos 22 e 23, diz o seguinte: tenham misericórdia dos que têm dúvidas, salvem outros, tirando-os do fogo. Sabe, essa palavra salvar, que Judas menciona aqui, é a mesma palavra usada para descrever Jesus salvando as pessoas. Quando a Bíblia fala que Jesus veio buscar e salvar o perdido, é a mesma palavra que Judas usa para mandar que eu e você vamos salvar as pessoas. É a mesma palavra que a Bíblia usa dizendo que a palavra de Deus tem poder para salvar as pessoas. Quando diz lá em Tiago 1, versículo 21, por exemplo, que a palavra de Deus tem poder para nos salvar. Jesus e Deus salvam pessoas. Amém. Não temos problema com isso, certo? A palavra de Deus salva pessoas. Aceitamos isso de bom grado também. Mas e que tal eu e você salvamos pessoas? A gente pode ter um pouco mais de problema com isso, não? Mas nós somos chamados por Deus para salvar outras pessoas. Eu não estou falando aqui que nós temos autoridade para salvar, que a decisão de conceder o perdão ou a salvação é nossa, ou até mesmo que o poder para salvar alguém vem de nós. Mas nós somos instrumentos legítimos para ir salvar os outros, porque aquele que tem poder mandou nós irmos fazer isso. Ele nos delegou essa missão para irmos salvar as pessoas. Sabe, a Bíblia nos chama para ir salvar pessoas. E isso é algo glorioso. Há outras expressões nas Escrituras que nos exorta a ir salvar pessoas. Somos chamados, por exemplo, a converter pessoas dos seus caminhos. Em Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20, na NVI, diz: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Nós somos chamados a ir convencer as pessoas. Em Atos 18, versículo 4. Atos 18, versículo 4. Diz o seguinte: e todos os sábados, ele, Paulo, falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os não-judeus. E não é só Paulo que é chamado a fazer isso. Escrevendo aos Coríntios, abre sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Às vezes a gente pensa que convencer é quase um palavrão. Hoje em dia, não, eu não quero convencer ninguém. Como assim? Você tem a melhor mensagem desse mundo. As pessoas estão morrendo em seus pecados. E você não vai buscar convencer os outros? Como assim? Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. É nossa tarefa persuadir os outros. É nossa tarefa convencer os outros.
Você não precisa se preocupar se alguém vai fazer coisas que não está querendo fazer. Quando você convence alguém de verdade, essa pessoa não precisa mais das suas convicções. Ela tem as convicções dela. Ela consegue andar com as próprias pernas, de acordo com o que ela acredita. Você foi um instrumento que Deus usou para ajudar outra pessoa a mudar a maneira como ela pensa. Mas não é mais a maneira como você pensa. Mas sim, somos chamados a persuadir. Alguém pode dizer, mas não é o Espírito Santo que convence as pessoas? É o Espírito Santo. João 16, versículo 8. Deixa isso claro. E somos nós que devemos convencer aos outros. É o Espírito, certamente, Ele está fazendo o trabalho que eu e você não podemos fazer. Mas Deus nos chama a fazer o trabalho de buscar convencer as pessoas também. Eu entendo que alguns aqui, especialmente alguns mais velhos, nesse momento podem estar mais perturbados do que animados. Você já, não, peraí, ainda. Tudo que a gente aprendeu nesses últimos 15 anos, a gente vai jogar fora e vai voltar ao que era. Talvez alguns podem estar pensando, isso é peso demais para eu carregar. Eu não quero esse peso do mundo inteiro nos meus ombros de novo. Se é isso que significa ser um super-herói, eu cedo o meu lugar para outra pessoa. Outros talvez podem estar pensando, uau, eu quero ser o super-herói, eu quero subir ali no palco, eu quero ser a estrela, eu quero receber a luz em cima de mim. E alguns de nós podemos nos sentir tentados quando a gente não recebe atenção e reconhecimento dos outros, até ficar crítico com as pessoas. Não me deu reconhecimento, eu batizei, eu fiz. E se você está perturbado, ou se você está ansioso demais para receber esse tipo de glória, eu tenho uma parábola que eu queria ler com você. Abre suas Bíblias em Marcos 4, versículo 26. Marcos 4, versículo 26. Porque o tipo de super-herói que Deus quer que a gente seja é um tipo esquisito. É um tipo diferente. Você nunca viu isso nos filmes da Marvel. Tem mais glória do que qualquer um que você já tenha encontrado. Por isso que é importante a gente entender que tipo de super-herói que nós somos chamados a ser. Marcos capítulo 4, versículo 26, diz o seguinte. Todo mundo lá? Vamos acompanhar todos juntos. Jesus disse, o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Bem, eu não venho do interior, nem da roça, como meu amigo Alcides diria, mas eu conheço hoje o suficiente sobre agricultura para te dizer que essa parábola não traz todos os aspectos de crescimento de uma planta. O homem tem outras responsabilidades que não estão mencionadas aqui nessa parábola. O homem precisa preparar o solo antes de jogar a semente. Ele precisa regar a semente depois de semeá-la. À medida que a planta cresce, o homem precisa proteger a planta das doenças, para que os frutos nasçam saudáveis. Finalmente, quando os frutos nascem, o homem precisa sair e colher os frutos para usufruir deles. Mas Jesus, em sua sabedoria, ele decidiu descrever nessa parábola aqui apenas a atividade inicial e a final, sob responsabilidade do homem. Porque ele queria nos comunicar o ponto de que o crescimento é algo que nós não entendemos. O milagre de alguém nascer espiritualmente é algo que nenhum de nós pode compreender. Por mais que você regue, por mais que você plante, por mais que você semeie, por mais que você colha, por mais que você trabalhe duro, e devemos fazer todas essas coisas, mas por mais que nós façamos isso, nós jamais vamos compreender o milagre do nascimento de uma alma que se converte a Jesus Cristo. Nós somos chamados a sermos cooperadores de Deus na missão. Deus nos deu uma parte que é nossa responsabilidade. E sabe o quê? Deus não vai fazer por nós a parte que cabe a nós.
Ele assegura a todos nós que Ele vai fazer a parte dele. Que se nós tentássemos fazer, nós não conseguiríamos. Mas Ele não vai fazer aquilo que cabe a nós. E nós precisamos tirar as confusões da nossa cabeça. E ficar claro para nós, qual é a parte que cabe a nós, qual é a parte que cabe a Deus. Confiar de que Deus vai fazer a parte dele e dar todo o coração para fazer a nossa parte, sem desanimarmos, sem virmos com misticismos ou pensamentos estranhos. Não, Deus vai fazer. Não, Deus mandou você fazer, por que Ele vai fazer o que Ele mandou você fazer? Ele deixou claro o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer. Ele vai fazer a parte dele. E Ele espera que nós sejamos fiéis com a nossa parte. Nós somos chamados a convidar as pessoas, a amarmos as pessoas, a compartilharmos as Escrituras com as pessoas, a andarmos com as pessoas. Mas quem faz o milagre do coração mudar é Deus. Sabe, eu queria falar de 3 confusões que vêm em nossas cabeças. E talvez nos últimos anos tenham vindo mais do que em outros momentos. Para que a gente saia de hoje encorajados a ir fazer a nossa parte. De todo o coração, sem culpa, com ânimo, confiantes no que Deus está fazendo ao nosso redor. A primeira confusão, o primeiro mito a respeito dessa missão que Deus nos deu, é de que nós não somos importantes como discípulos, somente quando batizamos alguém. Nós não somos importantes como discípulos só quando a gente vai e batiza alguém, só quando a gente convida alguém e ajuda a salvar alguém. Eu mesmo, na última vez que eu tive aqui, há um mês e pouco atrás, eu falei algo mais ou menos assim. Eu estava mencionando um discípulo, Leque, lá de Miami. Eu falei, poxa, ele era um ninguém. E aí ele começou a batizar pessoas. Eu não queria... Eu peço perdão por ter me expressado dessa forma. Eu não queria dizer que o Leque não era importante para Deus, que ele não era um ótimo discípulo, que ele não estava vivendo a vida dele fiel a Deus. O que eu estava querendo dizer é que ele não estava tendo resultados expressivos na missão dele de converter pessoas. E de repente, porque ele continuou sendo fiel a Deus, Deus deu esse sucesso a ele e ele começou a batizar muitas pessoas. Mas ainda assim eu peço perdão, porque eu não deveria ter falado do Leque dessa forma. Assim como nenhum de nós deveríamos nos referir uns aos outros, como se alguém só fosse importante quando tem sucesso na missão de converter pessoas. Nosso valor como discípulos existe porque Jesus morreu por nós. E isso define a questão. Ninguém morre por outra pessoa que não seja valiosa. E se Jesus morreu por nós, então nós temos valor. Nós somos preciosos para Deus, mesmo que custe até a gente aprender o que é necessário para ir e ajudar outras pessoas a se tornarem discípulos. Outra confusão, outro mito que existe, é de que dar frutos significa somente você ir convidar alguém e batizar essa pessoa. A gente usava isso muito no passado, não? Eu dei um fruto. Olha o meu fruto aqui. O que isso significava? Que eu convidei alguém, eu estudei a Bíblia com essa pessoa, eu batizei, e ela, então, agora é uma discípula de Jesus. Vamos lá em João, capítulo 15, versículo 1. Em João capítulo 15, no versículo 1. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 16. A Bíblia diz o seguinte: Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai, é João 15, 1, tá bom? E aí depois o 16. Então Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. E agora o 16. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Então Jesus está usando uma metáfora aqui, uma comparação. Ele está falando, eu sou a videira. Videira é uma planta. E o meu Pai é o lavrador. Ele é o responsável por cuidar dessa planta. Ele tem interesse em que essa planta cresça. Nós estamos inseridos nessa videira, em Jesus. Nós agora fazemos parte dessa videira. E aí o que Jesus está dizendo é, assim como qualquer planta saudável, essa planta vai dar frutos. Ela vai dar
resultado, ela vai dar coisas gostosas, a vida dessa pessoa vai produzir coisas boas, coisas que nutrem outras pessoas, coisas que alimentam outras pessoas, que alimentam os pássaros, que alimentam as pessoas. É uma metáfora linda. E é uma metáfora que significa basicamente, se você estiver em mim, se você andar comigo, se você viver em obediência a mim, sua vida vai produzir coisas boas. Sua vida vai produzir, é uma certeza. Você vai ver coisas belas acontecendo com você. Gálatas 5 fala quais são esses frutos. Você pode anotar isso depois e ler. Mas fala do amor, da alegria, da paz, da paciência, da amabilidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio. São esses frutos, principalmente, a que João 15 está se referindo. Ele está falando, você vai ver essas coisas brotando em sua vida. São coisas lindas, são coisas admiráveis quando vemos em um homem, em uma mulher de Deus. O significado imediato de dar fruto significa você vai crescer espiritualmente. Você vai se tornar mais como Jesus. E essas mudanças não vão ser mudanças temporâneas. O fruto que permanece é o fruto que dura até o fim de nossas vidas. Não são mudanças que a gente decide hoje e que semana que vem vão embora. O Espírito ajuda a produzir essas coisas e a manter essas coisas em nossas vidas. Dar fruto não é principalmente ir batizar alguém que vai permanecer fiel até o fim. Mas crescer espiritualmente, perseverar até o fim. Você mesmo. Depende das suas decisões para com Deus. Agora, certamente, se você está vivendo dessa forma, e está crescendo em amor, em amabilidade, em mansidão, em domínio próprio, em alegria, em coragem, outras pessoas vão se tornar cristãs por causa de você. Você vai tocar a vida de outras pessoas. Então, por consequência, dar frutos também significa que você ajuda pessoas a virem e a conhecerem a Deus. Mas a primeira coisa que deveria vir na nossa cabeça não é, meu Deus, eu não estou dando fruto porque eu não tenho batizado alguém. A primeira coisa que deveria vir na nossa cabeça é, eu estou andando em obediência a Deus. Eu quero servir a meu Jesus melhor. Eu quero andar mais fielmente com meu Deus. E espere as consequências virem disso. O terceiro mito de que eu queria falar é que só deu fruto alguém que convidou alguém que foi batizado. E eu sei que isso é parecido com o mito anterior, mas o que eu quero enfatizar aqui é que você convida alguém e aí que entra nessas portas. Alguns de vocês foram convidados, né? Sejam bem-vindos, nós queremos estudar a Bíblia com vocês, nós queremos que o fruto do Espírito que está em nossas vidas transborde e toque a sua vida de alguma maneira. Por isso que você foi convidado para estar aqui conosco. E a gente não quer fazer segredo das nossas intenções para com você. Isso foi algo tão maravilhoso que aconteceu conosco, que nós queremos que você, caso você queira, tenha oportunidade também de experimentar o que nós temos experimentado. A pessoa entra nessas portas, ou entra em nossa casa, e um monte de coisa precisa acontecer para que essa pessoa conheça Deus, não é verdade? Essa pessoa precisa ser amada, essa pessoa precisa ser conhecida, pessoas vão estudar com ela, pessoas vão visitar a casa dela, pessoas vão ajudá-la financeiramente, vão conhecer a sogra, vão conhecer o cachorro, vão cuidar do gato enquanto ela viajar, vão fazer um monte de coisa, e é o conjunto de tudo isso que Deus nos chamou a fazer, que causa um impacto, e que vai amolecendo o coração das pessoas e vai abrindo o coração dela para que elas se conectem com Deus. Quem foi que deu o fruto nesse caso? Foi a pessoa que convidou ela para entrar na igreja? Será que não foi também as pessoas que amaram? Será que não foi as pessoas que deram suas vidas? Será que não foi as pessoas que saíram de casa, gastaram seu dinheiro, gastaram seu tempo, se conectaram? Sabe, fazer discípulos não é um esporte individual, irmão. Não é uma natação, uma corrida. Se a gente fosse equiparar fazer discípulos a um esporte, a gente estaria falando de um esporte de time. Ninguém consegue vencer sozinha. Certamente alguns vão ser melhores em algumas áreas do que em outras. Algumas pessoas têm um talento evangelístico
e se conectam a pessoas e trazem muitas pessoas. Eu fico pensando na Daisy. A Daisy com certeza deve ter uma amiga ao lado dela agora aqui. Seja bem-vinda, amiga da Daisy. E outros de nós aqui somos assim, a gente se conecta, a gente traz, todos nós somos chamados a evangelizar, mas alguns de nós somos especialmente bons em fazer isso, não é verdade? Outros de nós somos especialmente bons em ajudar as pessoas a sentirem que aqui é um lugar incrível. Você sorri, você abraça, você é fofinho. Quando alguém chega... E as pessoas gostam de te abraçar, gostam de ver você, gostam do seu sorriso. Então não se desespere, talvez, por esses quilinhos a mais, porque Deus está usando até isso. Todos nós precisamos amar os outros aqui dentro, mas alguns são especialmente bons em fazer isso. O ponto é, nós somos uma família. Deus nos chamou para fazer as mesmas coisas, mas alguns de nós recebemos dons especiais e fazemos algumas coisas melhores do que outros. E a gente não deveria olhar um para o outro e falar, eu sou melhor do que você nessa área. Amém que você é bom nessa área. Mas o outro irmão certamente é melhor do que você em alguma outra área. E você precisa dele, da mesma forma como ele precisa de você. Precisamos estar unidos, irmãos, para mostrar o amor de Cristo ao mundo. Vamos deixar os mitos para trás. Vamos cumprir a missão que Deus nos deu. É uma missão gloriosa. Giovana é uma mulher natural do Peru. Após sua chegada a Los Angeles, ela começou a trabalhar como modelo. E certo dia, ela estava caminhando para uma sessão de fotos e pegou um táxi. Quando ela saiu da sessão, ela percebeu que o taxista ainda estava aguardando ela. E ela foi falar para o taxista, eu não preciso dos seus serviços mais, mas o motorista insistiu tanto para levá-la para casa, que Giovana se sentiu ameaçada. E olhando as ruas vazias, ela percebeu uma mulher filipina saindo de um prédio próximo. Então ela correu até essa mulher e disse para ela, por favor, faça de conta que você é minha amiga, caminhe comigo aqui. Quando ela se sentiu fora de perigo, agradeceu a mulher filipina, que era uma cristã, e que convidou ela para ir para a igreja. E alguns meses depois, a Giovana foi batizada como discípula. O Kevin Murphy, ele era um discípulo numa universidade. E ele estava convidando um colega chamado João para estudar a Bíblia com ele. Ele pegou o número do João e aí ele ligou para o João, alguns dias depois, para marcar um estudo. Naquela época que a gente ainda ligava para as pessoas, sabe? E as pessoas atendiam. Só que o Kevin tinha anotado o número errado. E ele ligou para a casa de uma outra pessoa, onde também morava um homem chamado João. E esse João aproveitou a oportunidade, ele falou, mesmo reconhecendo não ser o João original, ele falou, eu quero estudar a Bíblia. Mas aí a situação se complica um pouquinho, porque o Kevin Murphy, ele morava com um outro discípulo chamado Kevin Miller. E houve uma confusão lá entre os Kevins também, mas eles se acertaram e os dois foram estudar a Bíblia com João. Mas durante os estudos eles perceberam que Deus não tinha parado ainda com as pegadinhas dele. Um casal já da igreja já havia convidado o João para estudar a Bíblia 6 meses antes, e quando o João estava lá na igreja, ele encontrou esse casal que eu tinha convidado. E menos de um mês depois da ligação errada de Kevin Murphy, João estava se tornando um discípulo de Jesus. Sabe, há outras Giovanas por aí. Há outros Joões por aí. Eu fico impressionado com como Deus articula as coisas para salvar as pessoas. E Ele está nos chamando. Ele está dizendo, eu quero que você experimente um pouco da glória de ser um super-herói. Eu quero dar isso para você. Não se intimide. Não carregue peso sobre seus ombros. Não fique achando, sendo falso humilde, dizendo, não, Deus, a glória é toda sua.
A glória é toda de Deus. E Deus, o dono da glória, está querendo compartilhar isso comigo e com você. Vamos aceitar isso de bom grado. Vamos nos alegrar que Deus quer que a gente experimente essa alegria, essa satisfação profunda de ir fazer parte da vida das pessoas assim. Deus nos deu poder para sermos super-heróis. Super-heróis que sonham, em última instância, a devolver toda essa glória para Ele no último dia. Vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos amou tanto. O Senhor cuida de todas as necessidades que nós temos, Pai. O Senhor cuida até da necessidade que nós temos de sermos importantes, de termos reconhecimento, de ter satisfação profunda. O Senhor é um Deus que nos fez para receber glórias. E o Senhor nos deu essa missão gloriosa de participarmos junto com o Senhor e irmos salvar pessoas, e irmos converter pessoas. Nos ajuda, Pai, a fazer isso. Nos ajuda a ter bom ânimo para falar com as pessoas, para ligar para os nossos amigos, para mandar mensagens, para visitar pessoas, para chamá-las às nossas casas. Nos ajude, não importa quão difícil isso seja, nos ajude a não perder o ânimo de perseverar até o fim. Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém.